Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso projeto Lendo Agatha Christie, com a obra Por que Não Pediram a Evans. Esse exemplar foi cedido em parceria pela editora HarperCollins e esta blusinha maravilhosa foi cedida em parceria com a Poemice. Para quem não sabe, a Poemice é uma loja de roupas, canecas e também tem livros, e vocês podem adquirir com 10% de desconto através do cupom aqui de baixo na descrição. Então, é só entrar no site da Poemice, usar o nosso cupom e aproveitar. E agora a gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e também falar dessa edição aqui. Vem conferir! Fazendo o resumo de Por que Não Pediram a Evans. Aqui a gente tem como protagonista o Bob Jones. O Bob, ele é um péssimo jogador de golfe e ainda por cima ele é meio perdido na vida. Ele é filho de um reverendo que tá entrando em sociedade com um amigo, mas enfim, ele é muito ruim em golfe. Então, ele um dia jogando com um médico que era um amigo dele, acaba dando uma tacada muito ruim e a bola dele para praticamente no precipício. Então ele vai atrás da bola e lá ele encontra um corpo que ainda tem vida e esse corpo vira pra ele e diz: por que não pediram a Evans? E ele fica meio tipo, o quê? E basicamente esse homem morre. E aí ele passa por inquérito e tudo mais. Algumas coisas acontecem, só que de repente ele sofre uma tentativa de assassinato. E ele não sabe exatamente por quê. Então Frances, a sua amiga, que é uma aristocrata, resolve ajudá-lo nessa investigação. E nisso, os dois juntos vão tentar descobrir por que o cara morreu, quem é Evans e por que tinham que pedir, ou melhor, não pedir alguma coisa pra Evans. Agora vamos fazer a análise de por que não pediram a Evans. Ao contrário de outras obras da autora e de vários thrillers e suspenses, aqui o importante não é quem morreu, nem qual foi a arma do crime, nem qual foi a motivação, muito menos quem foi o assassino. E isso pode parecer bizarro, mas a pergunta-chave e a pergunta mais difícil de ser respondida, e eu acho que é o que a Agatha Christie mais elabora, é por que não pediram a Evans? Quem é Evans e por que não pediram alguma coisa? Esse é o ponto-chave para entender também a construção de por que não pediram a Evans. Justamente porque se você focaliza o crime em si, aquele que o Bob presencia, você meio que vai ficar tipo, ah, ok, sabe? Não tem um grande mistério, é meio que óbvio. Pelo menos até pra maioria das pessoas, porque geralmente eu já sei quem tá lá no início. Então, pra mim fica mais fácil, por causa que eu já estudei as regras do Vandini, do Knox e tudo mais. Então, geralmente eu sei, porque tá sempre a resposta lá no início. E aí entra o X da questão, porque aqui, por que não pediram a Evans é a pergunta-chave da narrativa, é o que você tem que descobrir. O problema é, a maioria das pessoas, elas acabam focando muito fortemente no crime. E a pergunta acaba ficando de lado. Inclusive é uma pergunta que aparece várias vezes durante o decorrer da narrativa, e se você não ficar atento a esses detalhes que vão aparecendo, vai parecer que a Agatha Christie não construiu muito bem, mas essa é uma narrativa extremamente concisa, com as informações realmente pertinentes nas cenas em si. Então, se você ficar atento, você vai encontrar todas as respostas. Com exceção de uma que eu não posso dizer porque é spoiler, mas basicamente essa é uma parte da pergunta, do desdobramento dessa pergunta principal que fica faltando. E a gente só consegue conectar com um ponto-chave mais à frente da narrativa. Então eu posso sim considerar até um problema na construção da Agatha Christie, porque de acordo com a regra dos mais famosos da teoria do suspense, ela meio que comete um erro de não ter citado antes. Porém, ela cita, só que, cara, não faz sentido nenhum. Por mais que ela cite, meio que fica incoerente a informação, justamente porque você não tem todo o contexto, e mesmo com todo o contexto, é muito difícil de você conseguir desvendar esse mistério. Meio que eu considero uma pequena falha da Agatha Christie aqui. E outra falha que eu considero é que ela usa Deus Ex Machina, que é aquele termo latino que a gente utiliza pra quando o autor, ele pega uma coisa totalmente... Não citei isso aqui em nenhum momento, acrescenta ali pra fazer alguma coisa pros personagens descobrirem ou alguma coisa pros personagens escaparem. E ela usa aqui como método de escape. Então, assim, eu não gostei muito disso. Eu acho que ela poderia ter executado melhor. Então, esses são os dois problemas na construção de por que não pediram a Evans. Porém, aqui tem umas coisas muito interessantes para fazer a compensação disso, como, por exemplo, ela faz uma crítica muito ácida e assídua à medicina psiquiátrica, fala de outros métodos de medicina, também traz aqui relações de classes sociais, principalmente porque o Bob é filho de um reverendo e a Frances é uma aristocrata, então ela vai trabalhando como isso funciona na Inglaterra.
de maneira extremamente sutil e também faz crítica às políticas públicas. E isso é uma coisa bem legal que ela vai acrescentar aqui, que por mais que soe como plano de fundo, é uma crítica em si, então acho que vale super a pena. O que mais me chama atenção e o que eu mais gosto dentro dessa narrativa é a Frances em si. A Frances é uma personagem extremamente badass, é extremamente divertida e extremamente pra frente e também muito inteligente. Ela é basicamente o cérebro de toda a operação e isso é muito incomum na maioria dos romances daquela época, principalmente romances policiais, e isso entra em exceção com a Agatha Christie, porque a Agatha é mulher, então ela vai trazer personagens femininas muito bem feitas e muito legais e também com muita informação para distribuir para o leitor. Então eu acho isso muito interessante. Também acho interessante como essas relações de classes sociais fazem com que a Frances abra mais portas do que, por exemplo, o Bob. E isso é uma forma da Agatha criticar essas relações de classes e de poder e de dominância, tanto quanto a questão do poder, quanto a questão do dinheiro, quanto a própria questão da aristocracia em si. Inclusive tem um personagem que ele faz absolutamente tudo que a aristocracia quer e deixa de lado. E isso é interessante porque ela tá criticando esse modelo e como essas pessoas elas vão levando a vida. E também tem um vilão, digamos assim, muito bem feito. Eu acho que é um dos mais legais porque por mais que pra mim seja óbvio e pra muitas pessoas que leram, porque eu fui correr atrás disso, ele é um vilão que tem bastante informação e bastante coisa pra dar. E o que eu gosto da Agatha é que, no final, pra quem não entendeu, ela consegue fazer uma explicação a respeito dos acontecimentos. E ela vai dando todos os detalhes que poderiam ter faltado para quem não prestou atenção nas páginas anteriores, mas isso não quer dizer que ela não tenha colocado, porque ela coloca essas informações. Agora eu quero falar dessa edição aqui. A tradução é do Érico Assis e foi uma tradução bem legal. Como vocês podem ver, tá seguindo a coleção da Rainha do Crime, a nova coleção da HarperCollins, que é uma gracinha e que vai fazendo esse arco-íris na sua estante. Eu acho que a diagramação tá muito boa e que vale super a pena. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e também curtir esse vídeo. Se vocês gostaram dessa edição aqui e de qualquer outra edição dessa coleção, não se esqueçam de comprar pelo nosso link da Amazon, que vai estar aqui embaixo. Compre o que você quiser e você vai ajudar o canal sem pagar mais nada por isso. Um beijo pra vocês, abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!